Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pod das Lestes. Eu sou Andréa Pedroso. Eu sou Ninha Oliveira. E nós somos o Pod das Lestes. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Amanda. Bem-vinda, Amanda. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, me conta. Tá nervosa? Eu tô um pouco ansiosa, né? Porque apesar de eu sempre fazer minhas lives e conversar diretamente com as minhas lechas, que eu chamo de lechas, mas aqui, não sei, eu tô ansiosa. É novidade, né? Ela tá estranhando, nervosa, mas ela fala pra um monte de gente nas lives. Mas é que você tá lá, quando você fala, você tá no seu ambiente. Exatamente. E aí aqui é a novidade. Mas fica tranquila. Fica à vontade, a gente seja vai muito bem-vinda. Conversar bastante. Tá bom, e a gente tá quer deixado. saber quem é a Amanda, por que ela começou no Mundo Leste. Conta pra gente a tua história. Porque você sabe que as histórias, elas motivam bastante as meninas que estão começando, que de repente saíram de uma CLT, né, de algum trabalho diferenciado. Sim. E a gente acaba levando para elas essa motivação. Conta a sua história da Amanda antes, durante e agora. Do começo, tá? Desde a sementinha. Tá, desde que eu nasci. Isso, por favor. Em 1989. Não, Detalhes. funciona assim, eu sempre fui... minha mãe é cabeleireira. Sempre, desde que eu nasci, eu conheço tá minha na mãe. área já a vida como inteira. cabeleireira, né? Na área da beleza. Mas eu via minha mãe trabalhar demais. Eu sempre vi minha mãe trabalhar muito. Quando eu fiz uns 12 para 13 anos, ela falou, eu vou botar você para fazer curso de cabeleireira. Eu falei, tá bom, não tava fazendo nada, né? Era criança, bem dizer, era uma criança. E aí eu fiz esse primeiro curso e eu até ajudava ela lá no salão dela, tal, na época. Só que eu falei, isso não é pra mim, a área da beleza não é pra mim. E aí eu fiz faculdade, fiz curso técnico, fiz faculdade, sou formada em ciências contábeis. E trabalhei muito tempo na parte de ciências contábeis, auditoria contábil. Você chegou a trabalhar. Trabalhei. Tudo a ver com cílios. Tudo a ver, né? Hoje eu uso auditoria, então. Nossa, perfeito. Eu utilizo para administração do meu negócio, né? Mas eu trabalhava com auditoria contábil, planejamento financeiro, toda essa parte assim, né? Que não tem nada a ver. Só que chegou uma época, porque na auditoria a gente tem um plano de carreira, né? E só que assim... Você começa como trainee, depois vai para auditor e vai crescendo. Né? Quando eu cheguei no auditor pleno, que já é uma porta de entrada para a próxima responsabilidade, que é você virar sênior, você gerencia uma equipe, eu olhava para mim e eu falava, meu Deus, não é para mim. Porque o problema não é trabalhar demais, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar, né? Mas eu tava vendo que aquilo não tava me agregando nada na minha vida. Porque... eu era assalariada, é óbvio, e eu não conseguia ter dinheiro, eu nunca tinha dinheiro, não tinha nada, eu já tava... Trabalhava pra caramba. Trabalhava pra caramba, já tava com 20 anos, eu não tinha... pra falar que eu não tinha um carro, eu tinha um carro, mas era parcelado, ainda tinha 60 parcelas, não tinha casa, né? Eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu tava muito cansada. Porque eu sou de Caieiras, São Paulo, e trabalhava aqui na Berrini. Então, era 2 horas para vir, 2 horas para voltar todos os dias. 4 horas, né? Quando tava tudo bem, né? Quando tá tudo ok. Se perdia 4 horas do dia, eu falava, não tô mais conseguindo ter essa vida. E aí, eu falei, não, eu saí do serviço que eu tava e eu acho que é uma grande... como posso falar? Uma porta para todo mundo que sai da CLT, falar, vou receber o seguro, vou tentar várias coisas, vendo o que dá, se eu não conseguir nada, eu volto para a área, né? E aí eu falei, eu preciso... Vamos ver o que eu consigo fazer aqui enquanto eu tô recebendo seguro-desemprego. Aí eu arrisquei e comecei com maquiagem. Que lá no começo, quando eu fiz o curso de cabeleireira, eu fiz um curso de maquiagem também, com 12 anos. E aí eu já tava com 21. E eu falei, não, eu preciso... dar um jeito, vamos ver se eu consigo trabalhar com maquiagem, sobrancelha, até mesmo cabelo. E aí eu comecei a trabalhar com isso, abri um estúdio, tava dando para pagar as contas. Falei, tá bom, vou ficar por aqui mesmo. Maquiando. Maquiando, aí eu fazia cabelo. Fazia, né, era multiuso ali. Fazia bastante, bem isso, fazia bastante cabelo e tal, e ainda os cílios não tinham entrado na minha vida.
E aí, quando começou a melhorar as coisas nesse estúdio, eu dei uma reformadinha no estúdio. O que aconteceu? Eu fiquei grávida. Aí eu falei, poxa vida, mas não, a gente vai se virar, coloca na creche, né? E Sim, Dá um a jeito, vida não né? para, né? eu já tinha visto vaga na creche pra minha filha, assim, não tinha condição de pagar uma escolinha particular na época, porque ganhava pra pagar as contas ali e se virar. Eu falei, aí nesse meio tempo eu conheci o meu marido, né? E a gente morava num puxadinho na casa da minha mãe, que eu brinco e falo que era um barraquinho. Porque minha mãe me deu o meu quarto, que já era meu, e aí a gente quebrou a parede, fez um puxadinho ali com uma telha que chovia mais dentro do que fora, e era o meu barraquinho. E eu morava ali com meu marido, e nessa eu fiquei grávida, eu falei, meu Deus, e agora, né? Grávida, mas tá bom, Deus proverá. Aí eu peguei e fui cuidando da gravidez, trabalhando muito. Eu falei, eu vou trabalhar enquanto der. Quando eu fiz 6 meses e meio, com 27 semanas, minha filha, eu fui fazer um exame e o médico falou, sua filha vai ter que nascer hoje. Meu Deus. Porque ela não tá desenvolvendo na barriga, sua pressão tá alta. E assim, é agora, cirurgia, senão o coração dela pode parar e você vai perder o neném. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Ela tava com 680 gramas no dia que ela nasceu. Meu Deus. É inimaginável. Imagino. Eu falo, meu Deus, não... A primeira vez que eu vi, eu desmaiei. Porque na hora do parto eu não vi, que é uma muvu, que é um negócio pra lá, pra cá, e eu não vi nada. Aí eu só fui ver no outro dia de manhã. E a hora que eu cheguei, assim, na incubadora, eu parei e já veio uma enfermeira do meu lado me segurar, eu só caí. Já vieram me socorrer. Porque, gente, assim... não dá pra imaginar o que é um bebezinho nessa situação. A pele é transparente, parece parece uma rãzinha, assim, um sapo. Sim. É uma pele translúcida, não tem nada, bem dizer, não tem nariz, é muito Não tem estranho. muito formato, Não né? tem formato, não parece um bebê. Parece um extraterrestre, de verdade. A hora que eu vi, eu falei assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, mas... Na hora você pergunta, né? Será que vai dar certo, né? Assim, hoje em dia eu consigo assumir que por várias vezes eu falei, pode levar. Eu falei pra Deus, porque se olhava assim uma situação de sofrimento, parece que ela se esforçava para respirar, e naquele momento foi assim a virada de chave da minha vida. Porque quando minha filha nasceu, não posso falar que eu choro. A gente já tava nesse momento que eu não tinha muito dinheiro, era um começo do estúdio, eu tinha acabado de reformar, pagando conta. E aí ela veio, eu não pude trabalhar mais. Eu podia trabalhar, assim, em alguns momentos. E aí eu pulei um pouco na história, mas, resumindo, ela ficou 3 meses internada na UTI. Precisava completar todo o período, Precisava né? completar. Nesse meio tempo, ela passou pelo Vale da Sombra e da Morte várias vezes, né? Mas não vem ao caso, enfim. E aí, quando ela saiu da UTI, ela não podia ir pra escolinha, que foi o que eu tinha planejado, né? Tudo bem que ela ainda ia ficar uns 3 meses em casa, mas o médico falou, não. Ela vai ter um problema grande de imunidade, né? Então, você vai poder colocar ela na escolinha depois dos 2 anos. Então, já foi um balde de água fria. Eu falei, como que a gente vai sobreviver? Porque meu marido também trabalhava, pagava as contas da casa, mas é o que eu falei, eu morava num barraquinho, com um bebê que já tinha necessidades especiais. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, ela precisava de fisioterapia, que tinha que ser uma fisioterapia em casa, que ela não podia ficar saindo de casa para ir no médico. Então, não tinha grande reembolso do convênio. Graças a Deus também a gente tinha convênio, né? Eu sou grata por tudo, então. E ela nasceu num ótimo hospital, enfim. Mas aí, eu falei, eu não posso trabalhar, a gente tem um gasto muito maior agora, porque ela precisava de leite especial, precisava de tratamento especial. E aí, eu pulei uma partinha, porque quando eu tava grávida, eu fui até na Beauty Fair. E lá tinha um curso de cílios. E aí, esse curso de cílios era tipo assim, você compra o material... Exatamente o que aconteceu comigo. Será que a gente tava na mesma turma? E na época, assim, eu fiz o investimento do dinheiro que eu tinha, que eu não vou lembrar se era R$600, era uma coisa Compra o material, ganha o curso. ganha o curso, que é ali na hora, e um CD. Você chegou a ganhar o CD?
Que antiga, né? Nossa, deixa pra lá, a gente corta essa parte. Meu Deus, hein, vocês. Aí meu curso foi isso, foi lá dentro da Beauty Fair e junto com esse CD, né? E aí, mas na época, hoje olhando, eu falo até que ela passou muita coisa pelo tempo que tinha. Sim. Até que passou muita coisa. E eu aprendi a fazer os cílios, né? Mas depois minha filha nasceu e eu não podia trabalhar muito. E aí eu tive que fechar o estúdio, porque eu não podia estar lá. Eu tive que fechar. E aí eu pedi para minha mãe um pedacinho da sala dela. E eu falei, mãe, eu vou ficar aqui, vou trazer minhas coisas, vou tentar atender aqui. E eu falei, eu tenho esse curso de cílios, vamos ver o que eu consigo fazer. E ainda era bem o começo, minha filha vai fazer 8 anos agora, né? Há 8 anos atrás, era o começo dos cílios. Algumas pessoas já faziam, mas na minha região não tinha ninguém. Ninguém fazia cílios ainda. E eu falei, vou tentar lançar esses cílios aqui, né? Pra falar que não fazia, tinha, mas ele não era nem tufo o nome. Era, sei lá, não vou lembrar. Enfim. E eu falei, não, vou tentar ir inserindo os cílios aqui, porque eu também moro em... Hoje eu não moro mais, mas é um conjunto habitacional. Tem muita gente, mas nem todo mundo tem dinheiro para investir, né, em si próprio. Sim. E aí eu falei, eu vou tentar ir trazendo os cílios e vamos ver o que vai dar. E na época era muito precário os materiais que a gente tinha. Sim. Não tinha variedade de pinça, não tinha variedade de... Escasso. Era tudo bem escasso. E aí, no kit lá do curso, né, veio aquele material e eu não sabia onde comprar depois. A pessoa também não deixou uma indicação de onde comprar, professora, enfim. Não direcionou, né? Não teve isso. E aí eu fui na 25, batendo, bem dizer, de loja em loja. Eu falei, vocês têm isso aqui parecido? Vocês têm noção do que é isso? Tanto que é até legal ver como esse mercado da beleza e dos cílios... Né? Cresceu não só as lojas, mas até lojas. Porque eu comecei indo ali no shopping Porto Geral e era uma lojinha pequenininha que vendia coisa de cílios. Era lá embaixo, assim... No subsolo, vamos falar, uma micro-loja. Acho que bem dizer, de loja física só tinha essa. E era muito pequeno e hoje são vários corredores. Essa lojinha virou uma big loja e ainda depois tem quase todos os boxes nesse shopping tem, disso, né? E aí foi onde eu achei o material e aí eu comecei trabalhando com cílios Navina, né? Aquele... Sabe? Que faz até barulho quando passa a mão assim, né? Que ele é bem duro. Mas não tinha outra coisa. E aí, eu falei, não, vamos começar então. Coloquei os cílios a era R$50 quando eu comecei. Mas aquela estratégia um pouco furada que todo mundo faz, eu vou falar que é 30 modelo e, né, para começar a ver se eu consigo o cliente. E aí eu comecei, foi aparecendo o cliente, fui postando. Eu sempre já fui muito ligada em redes sociais. Até mesmo antes de eu trabalhar... me divulgando, eu já era um pouquinho blogueirinha, vamos falar assim. E aí, eu comecei já com a minha blogueiragem de cílios e mostrando... Até ontem eu tava conversando com uma aluna, mostrando a foto dos meus primeiros trabalhos e a legenda. Tipo, eu olhando o trabalho hoje, eu falo, meu Deus. Mas no tempo era lindo, né? No tempo era lindo, porque não tinha com o que comparar, né? E fala, meu Deus. E aí as legendas eram assim, puro lacre. Ai, que vergonha alheia. Era tipo isso, né? Ai, já que é pra tombar, tombei. Ai, Jesus, enfim. Faz parte do processo, faz parte, né? Todo mundo. Daí eu ainda falei para as meninas, eu falei assim, graças a Deus que eu tinha essa autoestima de falar que era um lacre, porque se eu já achasse feio na época, eu não teria continuado, eu teria desistido, né? E aí, começou a aparecer umas clientezinhas, só que aí eu comecei com essa promoção de R$30. Pensa, fazer os cílios por R$30. E quem disse que o pessoal queria pagar 50 depois, né? Então, foi uma luta. Eu ganhava muito pouco. Além disso, eu trabalhava... Demorava 4 horas para fazer. 3 horas e meia, 4 horas, para fazer uns fios mirradinhos ali, ainda para ganhar R$30, né? Se for botar na ponta do lápis, eu ganhava quanto por hora? Tirando o produto ainda. Aí... Silêncio. Tá todo mundo esperando aí. Aqui calculando a hora, 30 reais. 30, eu pensando, coitada. Coitada. E eu tinha muita dificuldade com
em fazer o isolamento. Eu já estava tentando trazer esse serviço, mas a verdade é que eu ainda tinha muita dificuldade. E meu trabalho também não era tão bonito. Demorava muito, não era bonito, e eu tinha muita dificuldade, ficava sofrendo, não tinha lugar mesmo para atender confortável para mim, para cliente. Eu trabalhava em poltrona de cabeleireiro, né, deitada, assim, era bem desconfortável, tanto para cliente quanto para mim. Às vezes eu ficava em pé, às vezes eu ficava sentada. Era sofrido. E aí, uma vez, eu falo que ali foi a gota d'água pra mim, porque eu cobrava R$30 na promoção. Você ficou quanto tempo cobrando nesse valor? Ah, fiquei há uns meses, uns 7, 8 meses. Foi bastante. Bastante tempo. Bastante Muito tempo. tempo. E atendia 2 clientes por dia. Mas, assim, o que me salvava é que eu tinha os outros serviços também, né? Então, eu fazia uma sobrancelha aqui, de final de semana eu tinha bastante cliente de maquiagem, né? E foi o que foi pagando minhas contas, que se fosse só os cílios naquela época eu teria desistido, né? E aí, teve um dia que eu nunca vou esquecer. Tava fazendo os cílios de uma cliente, ainda lá nesse salãozinho da minha mãe. É que assim, minha mãe tinha um salão na frente da casa, eu pedi um pedacinho da sala dela, e ficou meio junto, mas separado. Era a minha parte e a dela lá, mas na casa dela. E aí, eu tava fazendo uma cliente, a cliente já chegou, ela até tava bem vestida, né, bem arrumada. Eu estranhei, porque lá o povo vai de chinelo, enfim, tava bem arrumada. E aí eu comecei... diferente. Era um público diferente. Aí eu comecei a fazer os cílios dela, ela tava lá fazendo. Quando deu 1h30, quase 2 horas, eu terminei o primeiro olho, fui passar pro segundo olho. Porque eu sempre fiz um olho de cada vez. E aí, quando eu fui fazer o segundo olho, ela falou, já tá acabando? Eu falei, que horas são? Ela falou, que horas são? Eu falei, a hora que era. Ela, eu já tenho que ir buscar meu filho. Eu falei, não, mas eu só terminei o primeiro olho. Ela falou, não, mas eu tenho que buscar meu filho agora, não tenho o que eu fazer. Eu falei, mas eu falei pra você que demorava e tal. Ela, mas agora eu tenho que levantar. E já foi levantando, com o olho lacrimejando. Nossa! Aquele negócio, eu falei, não, mas você tá com um olho feito e o outro não, tá feio. Aí, pra mim, a humilhação foi essa. A hora que ela olhou no espelho, sabe o que ela falou? Nem dá pra perceber. Nossa! Querendo dizer, eu fiquei 2 horas pra não perceber. Pra não dar pra perceber. Então, eu não sei o que foi pior. Eu falei, não, vamos remover. Ela, não, nem dá pra perceber. Eu vou embora. Daí eu falei, então eu vou te ligar pra gente marcar. Você vem. Eu fiquei desesperada, né? Eu falei, não, você volta daqui a pouco, eu dou um jeito. E detalhe, minha filha trabalhava comigo, né? Porque eu colocava ela no bebê conforto ali do meu lado e ela trabalhava comigo. Eu falei, não, meu marido vai chegar, já fica com ela e eu termino os seus cílios. Ela, tá, eu te mando mensagem. Nunca mais. E pagou? Não pagou também, né? Porque, nem metade. Porque ela ia pagar na hora. Nem o olho ela pagou? Nem Nem o olho que ela fez? Ai. Mas eu que também não cobrei. Porque moça, que coisa feia, moça. Mas eu também não cobrei porque eu falei, não, a hora que ela voltar, ela paga, né? E aí, nunca mais ela me mandou mensagem. Não, pode pagar o olho com FIFA. 2 horas pra nem perceber e ainda não pagar? Não, quero receber. Foi uma frustração. E eu mandava mensagem pra ela, não, vem, volta. E ela nem respondeu mais. Então, era isso que eu ia perguntar. Ela respondia, pelo menos? Não, ela nem respondeu. Mas eu acho que ela também ficou chateada com a demora, com o resultado. Ficou frustrada, né? Será que ela talvez existe? se tivesse... Será que ela faz com alguém? Deve fazer. Será que ela te olha Mas e fala... eu nunca mais ouvi falar. Eu acho que talvez se tivesse ficado o resultado que ela esperava, talvez ela até teria voltado. Mas pra ela nem perceber, ficou 2 horas, ela ia perder. Ela não é louca, ela percebeu sim. É que ela não quis pagar mesmo, só por um olho. Não acho, não dava pra perceber mesmo? Não, é porque eu vi a frustração dela, ela ficou nervosa, sabe? Ela tava nervosa com o tempo que eu tinha demorado e também com a frustração de se ver e realmente não tinha tanta coisa. Tinha, é óbvio que tinha. Foi a expectativa e a realidade. versus realidade, né? Foi. Aí ela não voltou e eu fiquei muito arrasada aquele dia. Eu chorei, assim, o meu marido lembra. E ele falava, se ela não quis, problema dela. Ela já sabia o tempo, mas eu falei, que merda de vida é essa? Eu tô levando 3 horas, 4 horas pra fazer uns cílios, ganhando mixaria, sabe? Eu acho que eu desisti. Naquele dia eu desisti dos cílios. E aí, no outro dia, ele, não, porque você vai continuar, porque a gente tem conta pra pagar, porque... E realmente, porque minha filha passava 2 vezes por semana na fisioterapeuta, e eu tinha que arrumar o dinheiro pra pagar, era à vista. E eu que pagava isso, meu marido já pagava todas as outras contas da casa. Eu falei, não,
vamos lá, vamos tentar mais um pouco. Daí ele falou, mas você não falou que do seu jeito você consegue melhor? Porque no curso que eu fiz, a professora lá no palco, porque era muita gente, né? Era um palco. Ela falou, gente, você tem que fazer o isolamento perfeito. E aí é com 2 pinças, e isso, e aquilo outro. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E na hora que eu tava fazendo, sempre, desde o começo, a primeira vez que eu fui tentar fazer os cílios, às vezes eu dava uma ajudadinha com o dedinho, mas eu lembrava dela falando. Porque não pode, é só com as 2 pinças, senão não tem isolamento, senão pode destruir os cílios, e é ruim, é prejudicial. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, o Paulo falou, mas você não falou que do seu jeito você consegue? Eu falei, eu vou tentar, quer saber? Eu vou tentar. Tem nada pra perder. Né? E outra, a cliente não tá vendo o que você tá fazendo, então não tem aquele pré-julgamento, né? Porque pra cliente não fazia diferença. Nenhuma, né? Ela queria só o resultado. Sim. Exatamente. Eu falei, não, eu vou fazer do meu jeito e seja o que Deus quiser. Mas eu falei, também parei de ficar cobrando 30 reais, né, amiga? Meu preço é 50, que é muito. Uau! E é isso. Aí, tá bom. Comecei já a fazer a minha técnica, que na época não tinha nome. Mas a professora entrou tão na minha mente aquele dia, falando, tem que ser com 2 pinças, tem que ser um isolamento, que eu entendi realmente por que tinha que ter o isolamento. Eu falei, não, tem que ter o isolamento. Mas não necessariamente com pinça. Exatamente, né? Mas eu vou dar o meu jeito e vou fazer. E aí eu comecei com o que hoje eu chamo de posicionamento de pálpebra. Porque eu sempre fui uma pessoa muito observadora. A propósito, eu tenho déficit de atenção, tá? O déficit de atenção, na verdade, a pessoa é até meio dispersa, mas não é que ela tá dispersa, ela tá prestando atenção em outra coisa. Então, às vezes, eu tô conversando com você... Não tem hiperfoco, né? É dispersa. Às vezes eu tô prestando... Você tá falando comigo, eu não tô prestando atenção no que eu tô falando, mas eu tô prestando atenção em outra coisa. Enfim, é assim. E aí, eu ficava prestando atenção como eu poderia melhorar aquilo que eu tava fazendo. E aí, eu fui criando a minha técnica. E aí, eu vi que de 4 horas que eu demorava, eu comecei a demorar 2. E fui melhorando, até que eu consegui fazer os cílios em 1 hora. E, assim, em 1 mês, eu evoluí milhões na minha forma de trabalhar. E eu já consegui atender uns cílios em 1 hora. E detalhe, ficava um resultado muito melhor do que aquele que eu fazia e demorava 4. Legal. Porque eu falei, eu sei o que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Ser colado um fio em um único fio natural. É isso que precisa ser feito. Como eu vou fazer isso? Como não interessa, mas eu vou fazer. Eu vou dar meu jeito. E aí eu comecei e começou a dar certo. Só que aí, é aquele negócio, quando você começa a se valorizar, por mais que 50 reais era uma mixaria, quando você começa a se valorizar, você começa a ser valorizado. E aí daí eu tava cobrando 50 reais. E nisso, meus cílios já começou a ficar conhecido. As pessoas começaram a entender o que era cílios, achar bonito. E começou meu nome a rodar na cidade. Então, tava vindo muitas pessoas, até mesmo mais do centro da minha cidade, fazer cílios comigo do que do meu próprio bairro. Porque a galera do meu bairro queria pagar os 30 reais, que eu não cobrava mais. E a galera do centro não, vinha e pagava 50 reais, muitas vezes me dava caixinha. Muitas vezes mesmo. Aí eu falei, quer saber? Vou arriscar, vou abrir um negócio no centro. Aí conversei com a minha mãe e a gente abriu o estúdio que a gente tá hoje. Mas assim... O meu estúdio, ele é enorme. Ele é quase um castelo. E olha só. Lá, quando eu abri o meu primeiro salão, que eu falei pra vocês, que eu reformei, enfim, era perto desse estúdio. Já era no centro, esse meu salão. Era perto de lugar. Onde hoje é meu estúdio, desse lugar. E eu passava lá, eu falava, nossa, ia ficar muito top um estúdio aqui. Olha que legal. Parece um castelo, o lugar é muito bonito. Nossa, ia ficar muito legal um estúdio aqui. E aí... Aconteceu que já nessa época, mesmo eu cobrando 50 reais, eu conseguia atender 6, 7 clientes por dia. Eu falei, eu vou arriscar e vou para esse lugar. Então, a gente dividiu o aluguel entre eu e minha mãe, falando, dá para pagar, e consegui. Para mim, já foi a maior vitória da minha vida, eu estar naquele estúdio. Hoje, ainda para mim, é um dos maiores orgulhos eu estar lá, porque eu sonhei com aquilo, eu era uma menina. E eu, sabe, uma menina que eu digo, uma menina na profissão, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E pra mim é uma grande vitória eu estar lá. E aí, quando eu mudei de estúdio, foi a reviravolta. Porque
Começou muito mais gente me procurar. De R$50 eu já subi para 80. Uau! Já subi para 80 e começou muita gente me procurar. Em menos de 6 meses que eu tava nesse estúdio, eu não tinha mais agenda, porque já as minhas clientes sempre voltavam em 15 dias, vinha, deixava marcado, eu não tinha mais agenda. E de sábado eu nunca abria minha agenda para cílios, era sempre só maquiagem. E continuou dessa forma. E aí, com 6 meses de estúdio, eu já precisei de alguém para me ajudar lá. Já comecei a contratar equipe, pessoa para mexer na minha agenda, pessoa para fazer cílios. Comecei a treinar gente para poder me ajudar. E ali foi a mudança da minha vida. Quando eu me posicionei e falei, eu sei fazer do meu jeito, né? Sim. Eu tenho um método. Eu tenho um método, que pra mim era um truque, né? Pra mim era um truque. Eu tava ali dando um truquezinho, Fazendo assim. um gato. Fazendo um gato. Assim. Mas hoje, eu olhando pra trás, eu vejo que eu desenvolvi uma técnica, Sim. né? Que não importa ou melhor, importa muito o resultado e a qualidade desse trabalho que você está fazendo, né? A qualidade em questão de asepsia, em questão, né, da saúde, do fio natural. Mas se você consegue chegar nesse resultado respeitando tudo isso, como você faz, de repente não é o principal. Não é o principal. Não é aquela coisa, não tem que ser deste jeito. É que, na verdade, eu acho assim, Amanda, que existem hoje em dia muitas mentoras, muitas masters, que elas criam uma verdade absoluta que não existe. É. Sabe? Então, assim, porque ela ensina daquela forma, tem que ser daquela forma e pronto. E se você fizer algo diferente, você está errada. Eu também não concordo com isso. Exatamente. Então, a forma que você trabalha, a técnica que você desenvolve... Eu uso muito o dedo pra ajudar. Eu uso muito, horrores também. Muito, muito, muito. Então, Exatamente. tipo, eu tô preocupada no quê? Em fazer a técnica da melhor forma possível. Respeitando a saúde do Né? fio, distanciamento, isolamento. Já era. Tanto que eu falo hoje para as minhas alunas, eu falo assim, se alguém chegar para você e falar assim, olha, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, você já desconfia, porque não tem essa. Os cílios é uma coisa nova, né? Tem 8, 9 anos que o cílio chegou aqui. Não é uma ciência que veio, sabe, da história antiga. Eu falo, que parte da Bíblia tá escrito que você tem que fazer top line? Perfect line. Não, me fala. Sim. Não tem, isso não é uma regra Não. absoluta. Você faz de uma maneira eficiente e que sua cliente, que é a principal interessada, esteja Fique satisfeita e satisfeita. feliz, né? E aí, eu vi aqui, eu falei, minha vida tá dando certo, glória a Deus. E aí, gente, a partir do momento que eu mudei de estúdio, eu construí a minha casa, compramos carro, eu fiz viagem internacional, minha vida mudou totalmente. Sim. Minha vida mudou totalmente. Quanto tempo você atrela essa mudança maior, assim, mais drástica? Que tudo aconteceu desde que você... Desde que eu parei de ficar sofrendo, isolando com 2 pinças. E quando eu falo isso, eu não tô falando que todo mundo sofre isolando com 2 pinças. Não, eu tinha muita dificuldade. A partir desse momento que eu me permiti, em 1 ano, eu conquistei a minha casa própria. Em 1 ano, eu conquistei a minha casa própria. E assim... Eu construí outra questão, né? Mas eu fui com a cara e com a coragem, passava no cartão e não podia deixar de pagar, porque era no nome da minha mãe. E a gente construiu a nossa casa e, glória a Deus, deu tudo certo. Só que, assim, eu entrei... Já nessa época que eu comecei a mexer com cílios, eu entrei em vários grupos do Facebook. E eu via lá as meninas trocando experiências, né? E o que eu via muito era pessoas... vendendo material. Vendendo o material dela. Tô vendendo porque eu desisti. Gente, desisti dos cílios, vendo o material completo por X. E era muito post, até hoje é assim. Tem muito post disso. E eu falava assim, nossa, era pra ter sido eu essa pessoa, né? Era pra ter sido eu. E aí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Vou ver se eu consigo ajudar. E nisso eu já tinha procura por curso, eu já tinha começado a dar curso. Só que no meu curso, eu sempre deixei claro para as minhas alunas. Eu falei assim, ó, tem 2 métodos. Na época eu conhecia só 2 métodos de isolar. Tem um método com 2 pinças e tem o meu método que é diferenciado e eu ensino ele só para as minhas alunas. E você vai escolher qual é o método que você quer. E aí, algumas
algumas desistiram, não trabalharam na área, mas assim, eu acho que acontece, às vezes a pessoa faz o curso, né, numa empolgação e depois não é para ela, mas a maioria trabalha, tanto que já teve algumas que fizeram curso comigo, que até vieram trabalhar comigo posteriormente. Graças a Deus, a maioria das minhas alunas continuaram na área. E aí eu falei, por que tanta gente desiste? Era muita gente, se você olhasse há um tempo atrás em grupo do Facebook. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar elas, porque as minhas alunas estão trabalhando. Por que as outras não estão? Aí eu peguei e comecei a fazer live no Facebook e soltar em grupos. Comecei a fazer post mostrando a minha técnica. E assim, se eu não morri naquela época, eu não morro mais. Porque era tanto hate, mas era tanto hate. Tanta metralhada, né? Nossa, eu era assim, fuzilada. Naquele tempo já tinha isso? O quê? E assim, eu era ingênua aí. Rapaz, gente ruim tem desde a época da pedra. Desde a época de Jesus, menina. E aí eu falava... É que eu acho tão desnecessário isso que eu fico pensando assim, Mas sempre teve. Não é? Sempre Pra quê, teve. né? E assim, eu não sei como que eu aguentei realmente, porque era muita gente me xingando. E é o que eu falei, eu era tão ingênua na época, e até em defesa, eu não sabia me defender mesmo. Eu poderia ficar discutindo, enfim, eu não sabia o que eu fazia, eu ia lá e apagava o meu post. Não dava nem uma xingadinha. Não dava um print. Porque eu falo pro Paulo, se eu tivesse tirado o print, hoje eu ia poder mostrar pra galera o tanto que eu já sofri. É verdade. Porque foi muito Nossa, assim. ia ser muito legal esse conteúdo. E o pessoal falava, quem é essa louca? Que porca? Me chamavam de porca. Mano, O que ela tá querendo ensinar se ela não sabe nada? Sai daí, lixo. Era assim, era tipo isso, os comentários. Só elogio bom. Só assim, motivação. E aí eu falei, eu não preciso disso, né? Eu já Minha vida tem 2 empregos. Eu tenho 2 empregos. Não dá. Eu falei, não, deixa quieto. Cada um que se quiser desistir, que desista, né? Cada um que se vire. Cada um que se vire. Que coisa, né? E continuei dando aula para as minhas alunas, continuei crescendo com a extensão de cílios. E aí tem até uma outra história do volume russo, e eu vou contar rapidinho aqui, só para vocês entenderem o quanto uma pessoa que não faz tudo do método convencional sofre. Mas uma vez, as minhas clientes, já quando eu já estava nesse estúdio, eu fazia só fio, e minhas clientes já começaram a falar, Amanda, eu queria mais cheinho. E eu falava, não dá, porque depende da quantidade do seu pelo, né? Mas eu sabia que já tinha um movimento de volume russo. E aí eu falei, não dá. Mas eu comecei a pesquisar, e eu achei uma pessoa que dava o curso, até na Liberdade, de volume russo. Eu falei, vou lá fazer o curso, né? Trazer essa novidade para minhas clientes. Cheguei no curso, toda feliz e contente, ela fez a demonstração. Aí fomos para a prática. Aí o bicho pegou. Na prática, eu tava conseguindo até fazer. Eu falei, nossa, legal, tô conseguindo fazer. E aí eu fui lá, fiz assim, puxei com o dedinho, fui acoplar. E eu tava distraída, focada no que eu tava fazendo. Gente, eu juro por Deus. A mulher veio e fez assim, ó. Na minha mão. Juro por Deus. Imagina, você tá no curso, só que o tapa foi o menos pior. Ela falou assim, trabalho porco aqui não. Gente, tinha umas 10 pessoas na sala. Meu Deus. Umas 10 pessoas na sala. Alunas, né? Então tinha umas 20, porque ainda tinha os modelos. Trabalho porco aqui não. Aqui comigo é assim. Sabe, tipo, falou um monte alto pra todo mundo ouvir. Na hora eu tremia. Eu tremia, não sabia o que fazer, porque eu não tava preparada. Eu acho que eu não tinha noção. Apesar de eu já ter tentado na internet, né? Mas eu não tinha noção do que... Nossa, aquele dia acabou pra mim. E aí eu não consegui fazer mais a modelo. E o que você falou, meu Deus? Eu fiquei totalmente sem palavras. Sai com nós um negócio desse. Eu acho que eu matava ela na pinça. Me presta a pinça aqui que eu vou fazer. Gente, e obrigada. eu sempre fui uma pessoa tão de resolver as coisas, assim, sabe o que é? Mas nesse dia eu fiquei... É porque você não esperava, Eu fiquei né? paralisada. Gente, Eu falei, não, tá bom. Eu vou te mostrar. E pegou e fez ali. E eu fiquei tentando fazer, mas assim... Não eu saiu, fiquei arrasada. Né? Acabou. Acabou pra mim. A gente saiu pro intervalo, eu não voltei. A modelo ficou lá, coitada. Ficou com 3 fios colados. E eu fui embora. Depois ela nem me mandou uma mensagem. Eu também não mandei. Poderia ter até mandado, pedido meu dinheiro de volta. Enfim, não falei, deixa pra lá. O senhor sabe de todas as coisas, mas eu fiquei muito arrasada. E aí eu tentei outras formas de aprender o volume russo. Consegui.
E isso, acho que faz uns 6 anos. Essa mulher é conhecida hoje em dia? ou Não, Que pena. Que pena. não, mas tem um motivo, né? Porque, ó, não é uma boa pessoa, né? Uma pessoa tão Exatamente. legal. Não foi pra frente, né? Não foi pra frente. E aí eu aprendi a fazer o volume russo e na época não tinha tantas formas, macetes e truques e técnicas pra fazer como é hoje. Tinha 2 formas, basicamente, que é você pegava o fã, até o dedo não tinha aquela forma de abrir o fã no dedo, pelo menos Era só no chicote. era só direto no chicote, o vai e venzinho que eu faço no chicote, ou aquele que você pega uma mechinha, bota pro lado, ajusta, tal, que foi a que eu aprendi com ela. E aí eu 5 horas pra fazer um fém. 5 horas pra fazer, é. Aí eu fui pesquisando no YouTube, e é até engraçado, porque no YouTube eu não achava nada, eu colocava volume russo, não tinha conteúdo. Aí eu falei, vou procurar em inglês. Aí eu colocava Russian volume Russian, tentava lá. E aí apareciam algumas coisas, mas não muito, aí começou a aparecer umas coisas em russo. Aí eu falei, vou pesquisar em russo. Coloquei volume russo no Google pra traduzir pra russo e coloquei. E aí apareceu um monte de vídeo. Aí eu aprendi em russo, fazer volume russo em russo. Com as russas. Mas só com a imagem mesmo, né, gente? Que Só a eu sou... demonstração, né? Só a demonstração. Podia assistir até no mudo que não ia mudar nada. Aí eu aprendi a fazer o vai e vem, que eu já fazia os cílios rápido, né? Então, eu já fazia o fio a fio, que era a minha técnica rápido. Eu falei, eu não posso colocar um volume pro russo pra demorar 3 horas. Porque todo mundo já era acostumado a fazer comigo em 1 hora. E esse já era um diferencial meu. Quando alguém chegava pra fazer cílios comigo, fulana falou que você faz rapidinho. E eu terminava em 1 hora. Nossa, eu já fiz em um lugar que demorou tanto. Então, era uma grande surpresa. Eu não podia começar agora, gente, eu demorava 1 hora, agora eu vou demorar 3. E aí, eu me adaptei com a técnica de abrir o fã direto ali, rapidinho no chicote, que é basicamente o mesmo tempo de você tirar um fio do chicote, né? Então, não acrescentou tempo e eu consegui entregar mais volume para meus clientes. Parei de dar esse truque nelas. Não, é que você não tem pelo suficiente. No seu olho não vai ficar legal, tá bom, meu amor? Amor, se você tivesse um pouquinho mais... Então. 2 fios a mais, tá certo. Aí eu comecei a fazer o volume russo, que foi outro boom, né? Porque já tinha pessoas fazendo cílios lá na minha cidade, mas também com pouco volume. Quando chegou o volume, foi uma febre, né? Foi. E aí deu outra revolucionada, assim, na minha carreira lá. Porque e aí eu aumentei meu preço, Então, tá? era isso que eu ia perguntar, bom. a diferença do valor. Porque, querendo ou não, o volume russo, ele tem Aí você tinha 2 maior, né? técnicas. Aí eu tinha 2 técnicas, o fio a fio, que na época eu cobrava 80. E o volume russo, que eu cobrava 120 já, no volume russo. Já chegou com 120. Eu já cheguei, acho que foi 110 que eu comecei. E aí, também tinha um híbrido que era 100, era isso mesmo. E tinha um híbrido também que era 100. E aumentou muito o fluxo. Já fui treinando as meninas numa técnica que eu tinha acabado de aprender, já fui treinando, porque era muita procura. Muitas ainda gostavam de fazer muitos cílios comigo, mas eu fui passando, né? Isso é uma coisa legal também, porque até uma seguidora me mandou mensagem, falou, Amanda, eu tô num estúdio e tem uma lash lá muito famosa, mas eu que tô tendo que fazer minha cartela de clientes e não sei o quê. Eu falei assim, cada lugar trabalha de uma maneira, mas eu, Amanda, quando entra uma profissional nova no meu estúdio, bem dizer, eu passo todos os meus clientes pra ela. Eu treino ela, deixo ela 0 bala, e eu passo, porque se o estúdio é meu, eu tô ganhando com ela, e pra mim é uma vantagem que ela mantenha a carteira de clientes dela ali, né? Então, eu falei, então tá uma coisa errada, que a pessoa tem que te ajudar a fazer sua não carteira. faz sentido ter equipe. Não tem sentido, né? Ela continua trabalhando na casa dela e fazendo as clientes dela. E eu sempre fiz isso. Quando entra alguém no meu estúdio, eu dou já uma cartela de cliente pra pessoa. E todo mundo, não, mas eu queria fazer com você. Eu falo, não tem horário. Mas fulano atende bem. E eu já falo pra pessoa fazer meus cílios. Falo, não, ela que fez meus cílios, tá ótimo. E já vou conseguindo clientes ali pra ela. Então, esse é um cuidado também que eu sempre tive com quem trabalhava comigo. E é bem rígida na questão do treinamento, para que todo mundo atendesse tem um padrão, padronizado, né? Por quê? Lá no meu estúdio, a pessoa já chega sabendo que ela quer um cílios rápido. A gente é reconhecida por isso. Pela qualidade, também, graças a Deus, e pelo cílios rápido. Né? Que hoje, eu sempre falei isso, qualidade não é diferencial, né? Qualidade é obrigação. Qualidade é obrigação. Se você se propôs a fazer cílios,
é sua obrigação fazer uns cílios com qualidade. Qualidade não é diferencial, já o tempo é, né? Porque a maioria dos lugares faz em 3, 4 horas e a gente faz um volume russo em 1 hora. 1h30, a gente deixa na agenda 1h30 para cliente, porque, né, tem um tempinho, às vezes uma tem mais cílios, menos cílios, e também o tempo todo do atendimento. Que a gente faz um atendimento legal, com um café na casquinha, que eu até postei esses dias. A gente dá o café na casquinha comestível. Então, tem todo um negócio, assim, para cliente, né? Mas, cada vez mais, eu percebo que elas procuram um trabalho rápido. Sim. Um cílios rápido. E, então, ao mesmo tempo que a concorrência, entre aspas, vai aumentando, porque é muita gente fazendo curso de cílios, até eu mesmo já dei curso para inúmeras pessoas da minha própria cidade de cílios. Então, tem muita gente. Hoje em dia, bem dizer, em cada esquina tem uma lash. Verdade. Né? Mas, ao mesmo tempo que aumenta a concorrência e aumentam as pessoas que conhecem os cílios, que têm vontade de fazer cílios, as pessoas também procuram por um trabalho de mais qualidade e um trabalho mais rápido. Ninguém tem mais tempo para perder, né? Não, ninguém tem. Às vezes tem gente que vai na hora do almoço fazer cílios. Exatamente, a gente faz na hora do almoço. Em 50 minutos faz os cílios. É o que a gente faz. Então, a gente ainda também trabalha bastante com manutenção, porque a manutenção também acelera. E, às vezes, manutenção a gente consegue fazer em 30, 40 minutos. É bem tranquilo. O nosso foco mesmo hoje é cílios rápido. E a gente vem crescendo cada vez mais no mercado exatamente por esse trabalho de cílios rápido. E aí, eu falei, não, agora eu vou... Tem tanta gente ensinando um monte de coisa aí na internet. Eu vou meter a cara na internet e vou começar a dar meus cursos. Aí eu fiz o quê? Criei outro perfil. Eu já tinha meu perfil do meu estúdio. E eu falei, não, eu vou criar outro perfil para eu poder falar sem vergonha. Porque eu fiquei tão chateada com aquele monte de hate que eu levei há um tempo atrás, né? Quando eu tentava. E detalhe, a pessoa vinha me xingar na minha publicação, mas todo mundo via. Minha tia via... A minha cliente via, imagina, pra minha cliente, horror, né? Ver a pessoa falando, ai, que trabalho lixo. Entendeu? Então, eu falei, eu vou fazer outro perfil. Aí, eu fiz outro perfil e comecei a soltar lá. Falei, não, esse vai ser o meu perfil que eu quero ajudar elas. E eu comecei até a pegar esse perfil e divulgar nos grupos de Facebook e tal, pra trazer. E levei muito hate, mas eu tava foda-se, porque... Pelo menos meus parentes não tá vendo. Minhas clientes não tá vendo. E aí, o começo desse perfil foi sofrido. Mas eu já comecei, eu falei, não, aqui eu vou ser a Amanda. É uma regra, sabe? Eu não vou fingir ser outra pessoa. Aqui eu sou a Amanda, eu faço cílios desse jeito, eu ganho dinheiro desse jeito. Eu faço cílios em 1 hora, eu faço cílios com uma pinça só. Faço o fã direto no chicote. Quer, não quer, amém. Então, comecei a divulgar... no TikTok, no Instagram, mostrando minha técnica, mostrando nos stories, até que meu primeiro vídeo viralizou. E aí, inclusive, meu primeiro vídeo que viralizou, é até curioso, porque não é eu fazendo cílios, é eu fazendo uma escovinha. Um brindezinho, então, vocês já viram esse vídeo, com certeza. Porque até Russa depois fez esse vídeo. Que eu pego um tubete, mas não é um tubete, é um tubo de ensaio, coloco a escovinha, furo, coloco uma florzinha na ponta. Vocês já viram esse vídeo? Já. Foi meu primeiro vídeo tantos... que... mas faz tempo já vai fazer 3 anos. Aí, esse primeiro vídeo que viralizou, já trouxe uma galerinha pro meu perfil. Só que essa galerinha ainda não tava preparada pra ver quem era a Amanda, né? Mas eu falei, foda-se. E... Às vezes, quando eu postava, eu perdia vários seguidores. Quando eu postava, eu fazendo a minha técnica. Vinha gente que comentava, que absurdo. Meu Deus, como isso? Você se acha profissional? Hoje ainda tem muito, porque... Tem um pouco, porque mas... tem gente, eu já vi que ainda tem gente que ainda fala. Não, mas é bem pouco. Pra mim, é bem pouco, porque eu acho que a galera já me conhece. Você lê todos os comentários? Ah, a maioria, mas eu tenho... Tem post que tem mais de 1000 comentários. Então, por isso que eu tô perguntando se você lê, porque ali dos 1000... então... Tem alguns... Quando o post viraliza muito, que é muito comentário, aí eu não consigo, tem, né? Tem alguns comentários que falam a respeito do isolamento, né? Fala, ai, não tem isolamento, ai, que vai dar chique, ai, não sei o quê. Assim, não me chateia mais. Claro. E aí eu aprendi, por exemplo, eu também tinha algumas coisas que eu fazia errado. Eu fazia sem luva. E eu sempre postava eu fazendo sem luva. Aí eu falei, aí todo mundo, que porca. Eu falei, e se eu tentar pôr luva?
Aí a galera parou de falar De que porca. porca, mas mas falava que serviço nada a ver. Não falava nada a ver, mas enfim, arrumavam um jeito de me xingar, Sim. né? Nunca tá bom, né? Preguiçoso, que serviço preguiçoso, nunca vi fazer desse jeito. Não, minha filha, não vi, mas tá vendo agora. Nunca vi, mas tá vendo agora. As pessoas, você precisa de um curso, falando, sabe? Claro. Mas aí eu comecei a abstrair, nem Ai, ligava. russa. Top, gostoso né? dos cílios. A escritora da Bíblia dos cílios. Só A se- patenteadora dos cílios, do volume russo. Mas ainda tem um pouquinho. Hoje, as minhas alunas que dão curso, até mesmo da minha técnica... Já defendem, né? É assim, toda vez que alguém vem fazer qualquer comentário, já vem as lechinhas lá me defender. Mas eu vejo que, tipo, alguma aluna minha pega e tenta fazer os cílios com uma pinça... Tenta não, faz os cílios com uma pinça só e filma e posta. E aí, nela, o pessoal já vai de hate. Em mim, hoje, não mais. Ai. Mas nesses menorzinhos, eu vou lá e defendo também. É, Que mas legal. elas já sabem como lidar, né? Porque... Já sabe, eu já avisei também. É porque Hoje no eu curso sou- também tem que ter, né? Como lidar com os haters. Já preparar elas, né? É. Hoje a sua postura é simplesmente ignorar. Às vezes eu até... Manda um beijo de luz e pronto. Eu aprendi responder a pessoa assim, sucesso na sua jornada. Aí quando você vai ver os cílios da pessoa, tá lá, uns cílios horrorosos. Um tarugo de cola. Daí eu pego e só comento, muito obrigada pelo seu comentário, sucesso na sua jornada. Mas é bom também os haters, né? Porque eles dão engajamento, vai encher Dão. encher seu Não, mas post hoje lá eu de não ligo comentário. mais. Hoje eu não ligo mais, não. Pra mim tá tranquilo os haters. O E... importante é dinheiro na conta, né? Exatamente. lógico. Por quê? Olha só o que aconteceu. Quando eu comecei lá, um monte de hater me xingando e ao mesmo tempo um monte de gente. E aí, Procurando. você não dá curso? Queria fazer desse jeito, eu nunca consegui fazer com 2 pinças, tô quase desistindo. A galera, era o que eu recebia muito isso. Tô quase desistindo, já fiz um curso, investi tanto e não tô conseguindo, tô quase desistindo. E aí eu falei, não, então eu vou criar um curso, que meu primeiro curso online chamava Desenrola Leste. Eu falei, quer saber? Nunca ninguém me deu R$1, eu vou ensinar tudo do jeito como trabalha de verdade. Porque eu não aprendi a trabalhar, eu aprendi a fazer cílios, mas não aprendi a trabalhar no meu curso, né? E a técnica toda de atendimento, de trabalhar, né? E a cola, o que faz, quando não funciona a cola, e que tipo de cílios usa, eu não aprendi. Aprendi a usar um cílios, uma cola, e né? E eu falei, então eu vou ensinar elas a trabalhar. Fiz esse curso, que foi o primeiro, chamava Desenrola Leste. E era um curso com muitas aulas, e todos os temas que a gente tem hoje de dificuldade, né? Então, tinha um isolamento, eu tinha uma aula específica de isolamento, tinha mostrando a minha técnica de isolamento. Cola é um problema? Então, tinha uma aula explicando tudo sobre cola. Fui desenrolando vários temas, e esse curso teve mais de 600 alunas, e, assim, foi o que me motivou a continuar, porque foi... tantos depoimentos tão lindos que eu recebia, que eu chorava. E o Paulo, o que você tá chorando? Alguém tá te xingando? Eu falava, não, olha o que ela escreveu. Que ela pagou as contas dela, que ela comprou uma maca nova. E aí eu vi que eu falei, eu tô fazendo diferença na vida das pessoas. Sim. Porque até então eu me preocupava comigo, com a minha família, com a minha filha. E eu tenho outra filha também, tá? Depois, nesse meio tempo aí, bem na pandemia, veio mais uma, bebê da pandemia. Apareceu mais uma criança no meio. Que também foi prematura. Mentira. Foi, mas ela Não tanto não assim. foi tão extrema, não. Ela ficou pouco tempo no Que hospital. susto. Ufa. E aí eu vi que eu falei, porque antes eu me preocupava com a minha família. Se a gente tá bem, estamos conseguindo, tava pagando escola particular, convênio, isso e aquilo, pra mim tá ótimo. E eu vi que eu comecei a mudar a vida de outras pessoas. Transbordar, né? Transbordar. Eu falei, tem gente que tá pagando o tratamento do filho com o dinheiro que tá ganhando com cílios, não graças a mim, porque foi esforço da pessoa, mas foi eu que dei essa luz. Sim. Porque muita gente... Direcionamento, né? Sim, e muita gente nem imaginava que era possível transpor as dificuldades, né? Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade muito grande aqui para fazer isso, mas eu tenho que sofrer até eu conseguir fazer. E não é assim, você pode tentar de outro jeito, Sim. você pode tentar de outra maneira. Existem outros caminhos, né? Exatamente. E aí, eu já fazia cílios rápido, mas eu nem coloquei isso como foco nesse curso, né?
era tanta enrolação no meio leste, que era tantas regras e coisas assim que ninguém tava conseguindo entender mais nada, que eu trouxe esse curso que chamava Desenrola Leste, e o foco era realmente desenrolar vários assuntos. Até que o pessoal começou, Amanda, eu tô conseguindo fazer, mas tô demorando. Tô conseguindo fazer, mas tô demorando. E todo mundo, e eu sempre postei. E eu posto direto do iPhone, não, direto do Instagram, a foto do antes e depois, eu marcava a hora. E todo mundo via que, tipo, em 1h, 50 minutos, eu tava terminando. Então, meu foco nem era falar de agilidade. Eu já fazia os cílios rápido e pra mim tava bom. E eu comecei a mostrar isso e todo mundo, não, mas se você faz muito rápido, eu preciso aprender. Se você faz muito rápido, eu preciso aprender. E eu falei, não, então eu vou focar também em mostrar pra galera como faz cílios rápido. Aí eu criei um curso só falando sobre agilidade, mostrando tudo o que precisava pra fazer uns cílios mais rápido. E aí eu tenho uma aluna que saiu de 4 horas pra 1h30. Aluna que fazia em 3 horas e hoje já faz cílios em 1 hora. Fazendo com 2 pinças, porque isso também é uma coisa que eu deixei claro. Eu falei, gente, fazer com uma pinça ou com 2 é indiferente. O que você precisa saber é processo, né? O processo. É isso que a gente tem bem definido. É um processo. E eu fico... Quem é minha aluna já sabe que eu fico ali falando, repetindo toda hora a mesma coisa. Isolou, tirou o fio do chicote, mergulhou o fio na cola, acoplou, isolou. É rápido, né? E aí eu brinco, eu falo, pra fazer uns cílios que demora, e pra fazer uns cílios de 3 horas, pra fazer uns cílios de 1 hora, dá exatamente o mesmo trabalho. Dá exatamente o mesmo trabalho. O que muda é o tempo que você demora, né? A insegurança que você tem. Porque muitas vezes eu percebo isso nas minhas alunas do presencial, elas acoplam um fio e ficam olhando. Aí ela faz até assim. Aí pega a pinça, mexe com a pinça, bota pra lá, bota pra cá. Aí vai escovar e cai, arranca tudo. E fica pensando, alisando aquele fio. Eu falo, gente, meu Deus, por aqui tá perdendo tempo, né? Então, depois que você estabelece um método rápido, um protocolo que não tem erro, se você estabelecer um protocolo, você tem uma retenção excelente, você faz em um tempo excelente e tem um acabamento perfeito. Desde que você tenha um protocolo e execute ele sem parar, sem olhar para o lado e sem pensar. Eu falo também que a gente tem que treinar o nosso corpo igual dirigir, né? Pra dirigir, a primeira vez que você vai dirigir, você fala, ai meu Deus, eu preciso trocar marcha, eu preciso pesar na embreagem. Tem que olhar pra fazer, né? Preciso soltar Aí, agora, o que eu faço? Aí tem que olhar pra frente. Você fica num desespero. As primeiras vezes que você dirige, você fica desesperada. É a tal da incompetência consciente. Eu não sei fazer, eu preciso aprender. Como? Fazendo isso, você fica prestando tanta atenção que você acaba não conseguindo fazer, o carro morre, volta. Meu Deus, que desespero. E depois de um tempo, você vai fazendo, você sai daqui e vai lá pra casa do caramba, a hora que você chega, você fala, será que eu troquei de marcha alguma vez? Você nem lembra, porque o seu corpo aprendeu a fazer aquilo sozinho, né? Você tava pensando na lista de compra, em outra coisa, só olhando pra frente, e o seu corpo ali, trocando de marcha, para e tal. E os cílios é basicamente a mesma coisa. Quando você ensina o seu corpo a fazer aquele movimento, tirou o fio do chicote, mergulhou o fio na cola, isolou o próximo e tal... Depois que você aprende a fazer esse movimento involuntário, quase, deslancha e você consegue ter o seu protocolo rápido, eficiente, entregar um resultado com qualidade e um acabamento de milhões. E aí, eu bato muito nessa tecla. Porque daí um monte de gente fala também, mas se é rápido, não é bom. Um monte de gente, quem? As Lash, porque as clientes estão amando, tá? As clientes, elas estão amando. E aí, eu falei... tem hora que não dá nem pra discutir. Eu falo amém. É porque tem gente sua opinião, queridas, que com 2 né? horas deixa um monte de sticker, né? Então acha que quem faz em 1 hora, usando uma pinça, vai ficar... Acha que porque é rápido, você deixou de fazer alguma coisa, pulou alguma etapa importante. Mas eu entendo o choque das pessoas. É exatamente isso que você falou. A pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que me esforçar tanto pra fazer com 2 pinças e mesmo assim dá chique e tal, e aí vem a outra, faz com uma pinça só, porca. Aí vem a porca. Sabe? Aí vem a outra, faz com uma pinça só, e em 1 hora, duvido. Aí eu pego e aí eu fiz o quê? Eu já trabalhava com a maquiagem, e eu fiz até curso de fotografia na maquiagem, né? Pra tirar foto das maquiagens, enfim. E aí eu falei, eu vou trazer isso pros cílios. E comecei a tirar foto linda de cílios, me empenhar nos vídeos, comprei lente macro pra pôr no celular.
e faço aqueles vídeos do zoom, o fio nascendo lá da raiz, já dá pra ver. Ô, Amanda, teve uma que você fez, uma foto, que ela postou assim, sua cliente não está morta, pra você postar a foto só dela deitada. Eu vi aquilo, eu falei... É um Eu dei post risada, eu pessoal, falei... viu? Falei, mano, a bicha é besta. Eu coloquei um palhaça. túmulo, né? Eu coloquei É isso um túmulo mesmo, e eu colocou falei, um caixão. sua cliente não está morta, então pare de tirar foto dela deitada. E isso é uma percepção que eu trouxe da maquiagem, que a gente tem que deixar a cliente bonita pra tirar foto, né? E eu peguei todo esse meu conhecimento da maquiagem e falei, não, eu vou me empenhar e eu vou fazer os melhores vídeos pra elas verem que meu trabalho tem qualidade. E aí eu comecei a filmar a raiz e todo mundo, duvido. Se você descer lá e ver os primeiros vídeos que eu postei com a lente macro, que é aquele bem de zoom, as pessoas, duvido que foi feito com uma pinça. Só acredito vendo. Era bem isso que tinha. Nossa. E vendo não Nunca acredita. tá bom, né? Vendo e não acreditando. Aí eu percebi que nunca ia tá bom. Lógico que não. Nunca tá bom, porque eu não usava luva, eu coloquei luva. Aí eu troquei os cílios que eu fazia. Eu melhorei o posicionamento da cliente. Comprei uma lente pra mostrar. Na verdade, funciona assim. Você entrega... Aí vem alguém, duvida, você melhora, aprimora, aperfeiçoa, mas só é sobre aquela pessoa. Quer dizer, então, na verdade, essas pessoas, elas te levam ainda mais longe. Exatamente, então. Obrigada, gente, por isso. Valeu. Gratidão. Porque eu percebi exatamente isso. Então, ela falou, você se incomoda com o hater? Hoje não. Pra mim, tá tranquilo. Eu pego aquilo, porque às vezes o que ela falou pode ter um fundinho de verdade. Eu falo que a gente só se chateia com uma coisa que a gente vê que tem sentido. Sim. Né? Se alguém falar pra mim, Amanda, você tá gorda, eu falo, poxa, é verdade. É verdade. Não tem, eu vou falar, não tô gorda nada. Não tem como, né? Então, a gente... Gordo dá seu olho, filha da... Gorda sua língua. Não, a gente trabalha com verdades aqui. E aí, a gente só se chateia com uma coisa quando ela tem verdade, né? E aí, então, eu aprendi a ver esses comentários. Quando alguém fala algum comentário, eu falo, será? Pode ser que realmente eu errei nisso. E aí, então, hoje os haters, exceto os que são só me xingando, que aí eu relevo, eu falo, coitado, sucesso na sua jornada. Gratiluz. Mas eu analiso ainda, assim, os comentários pra me levar mais longe. Porque... Exatamente, é só o impulsivo, né? Porque... Te leva, te impulsiona pra frente. E hoje, quem quiser fazer curso com você, como que funciona? Uma lash que já é lash, você tem tipo um curso específico para quem já é lash, para quem é iniciante? Eu tenho alguns cursos porque eu percebi que cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Eu tenho o Alta Performance, que é um curso para pegar a pessoa e botar ela em alta performance. O que é alta performance? É entregar uns cílios de milhões, é ser uma profissional reconhecida, é ter um negócio de sucesso, né? Então, eu não cuido só dos cílios, eu cuido de toda a parte... Que tá por trás da técnica. Tudo, né? Bastante da técnica, tem muita parte técnica lá, mas principalmente dessa questão de empreendedorismo mesmo, atendimento ao cliente, fidelização, captação de cliente, tem tudo lá. Então, você sair, meu negócio é meia boca, pra você começar a se posicionar como um negócio. Porque muita gente tem ainda aquela... eu faço cílios. Eu não sou uma empresa, né? Se eu não sou uma empresa, né? Eu tô fazendo cílios aqui. Cílios. Até quando der, né? Tô fazendo cílios. Né? E eu já falei, enquanto você tiver essa percepção, eu faço cílios, você vai ser só uma fazedora de cílios, né? Você não vai ser uma empresária. E aí, o Alta Performance, ele cuida disso. Como eu falei, toda a parte técnica e mais isso. E aí, eu peguei e como se eu diminuísse ele, peguei só a parte técnica dele e fiz o Flash Lash. Que é para quem quer fazer um cílios rápido, com acabamento e retenção, né? Então, a gente trabalha nesse curso os cílios de 1 hora. Como eu falo, né? É o cílios de 1 hora. Eu faço em 1 hora, mas não tô obrigando minhas alunas a fazerem em 1 hora, né? Eu falo que é possível você fazer esses cílios em 1 hora. Mas, eu acredito que fica até uma coisa meio... Como chama quando tá? Não é obrigatório. Impondo. Impondo. Eu não tô impondo ninguém fazer cílios de 1 hora. Eu deixo isso bem claro para minhas alunas, que eu não tô impondo ninguém fazer cílios em 1 hora, não. Mas que ela tem que fazer o trabalho perfeito, melhor que ela conseguir, no menor tempo possível. Porque é isso que a cliente espera dela, né? É o que a cliente espera. Então, eu vejo que hoje as meninas se preocupam muito com o que outra lash vai achar.
eu de verdade não me importo muito com o que as lashes vão achar. Enquanto as minhas clientes estiverem ok, né? pra elas pra mim tá perfeito. E aí o Flash Lash eu cuidei disso. Então é só retenção, agilidade e acabamento, né? Então eu mostro a minha técnica de posicionamento de pálpebra, mas também ensino a fazer cílios com 2 pinças. Todo mundo fica até espantado. Você sabe fazer depois de todo o sofrimento? Eu me desbloqueei, porque eu acho que era um bloqueio mesmo que eu tinha no posicionamento. Eu me desbloqueei, e se eu quiser fazer cílios com 2 pinças, eu faço hoje em dia. Com 2 pinças, com camada, ou com posicionamento de pálpebra, qualquer um vai ser rápido. Porque eu consigo transferir o meu protocolo para qualquer técnica que eu for utilizar. E tem um resultado excelente, né? E aí o Flash Lash cuida disso, mas eu percebo que ainda tem muita lash que tá engatinhando, ainda talvez nem tenha essa preocupação de tempo, ela não sabe nem segurar na pinça ainda direito. Ela fez um curso iniciante, mas não tá se adaptando, é aquela que tá quase desistindo. Aí tem o Isolatop, onde eu mostro só a minha técnica de posicionamento de pálpebra, é um curso de isolamento, então tem camadas e posicionamento de pálpebra. E tem o Start Lash, que é aqui que eu pego elas lá iniciante mesmo, bebezinha, e falo, né, o beabá dos cílios. Isso é uma pinça, isso é um cílios, né, e dou toda essa explicação. Mas o que eu tenho mais alunas são os meus cursos de agilidade e alta performance, e eu fiquei reconhecida no mercado exatamente por isso. Pela agilidade mesmo e pelo posicionamento de pálpebra, óbvio, que faz parte de mim. Claro, do seu método. Eu tenho uma pergunta. Solta, desenrola, Carretel. Amanda, faz um tempo que eu te sigo. E eu percebo que você não faz parte de nenhuma panela. Que é aquelas que, né, estão sempre nos eventos, que estão sempre nos mesmos lugares, que estão sempre juntas. O que você tem a dizer sobre isso, querida? Aí, vamos lá, né? Porque acredito eu que você receba muitos convites, né? Pra estar em eventos, palestrar, falar, né? Sobre a sua técnica. Eu recebo convites. E assim, hoje eu recebo talvez um pouco menos, porque eu já neguei bastante. No começo eu neguei bastante convite. Até mesmo por insegurança minha, né? Talvez por insegurança minha, eu neguei já alguns convites. Mas, gente, é incrível, assim. Eu falo que eu sou o Voldemort das lashes. Eu sou o nome que não pode ser pronunciado, que não pode ser dito. Porque eu já vi várias... E assim, eu sigo várias, não nesse meu perfil, que esse meu perfil eu falo que é um perfil de alta performance, eu sigo só... mas pessoas de outras áreas, né? Porque é um perfil que eu fico muito tempo... consumindo conteúdo, então eu não quero perder o foco, o foco e perder a minha criatividade, porque quando a gente fica vendo muito uma coisa, a gente acaba sabendo só aquilo, né? E eu gosto de pensar, até o meu livre aqui pra pensar. E aí, mas eu sigo várias lá no meu outro perfil, sempre olho o perfil delas e eu vejo, às vezes, em caixinha de pergunta, alguém fala assim, e o que você acha do posicionamento de pálpebra? Alguém fala, não sei o que é. Tipo, hoje em dia todo mundo sabe o que é. Ué, como assim? Você não trabalha com cílios? Você tá entendendo? Sabe, alguém faz alguma pergunta relacionada a mim? Eu conto ou você conta? As pessoas fazem alguma pergunta relacionada a mim. Se fazem de sonsa, né? Todo mundo, lógico. Ninguém me conhece, acho que tá. não sei. Nunca ninguém me viu, nunca ninguém me conhece. Inclusive, algumas eu já vi entrando até em live minha. Mas se Tem você que printar nessa hora, né? Bicha da cara lisa, né? Mas se você perguntar a Amanda Martinez, Nunca nem viu. Não sei, é de comer ela só. Então, ela usa a capa da invisibilidade. É cílios, não. Então, eu acho que assim, por eu ter chegado no mercado e desenrolado várias coisas, que muitas pessoas... o que elas não fazem, o que elas não fazem, o que né? muita gente dificultava, falava, não, você precisa fazer top line, eu até brinco. Eu falo, que caralho de line? Nada de... E aí, eu comecei a desenrolar vários assuntos que elas batiam na tecla. Não, porque precisa ser assim. E eu falava, gente, não precisa. É a verdade absoluta, né? E eu falava, gente, não precisa. E, inclusive, hoje, várias... Gente, é um negócio de doido. Por quê? Eu falava, dá pra fazer cílios em 1 hora, nego. Ai, não dá. Não existe cílios em 1 hora. Não existe cílios Mas depois rápido. que você começou a fazer, começaram a fazer também, Não, né? mas essas pessoas, mesmo grandes no mercado, falavam, porque não existe isso é mal feito, não existe. E hoje já tem gente fazendo curso, dando curso
de como ser rápida, sendo que pra ela nem poderia, nem existia. Ué. Se E brincar, hoje- nem ela faz. Ela só ensina e Só só ensina, fala. tem muita gente que nem trabalha mais, não sabe mais nem pegar na pinça de Ah, amiga, trabalho. sabemos. Ah, não dá corda, não. Não. É. E dá curso. Mas enfim, né? Tanto que eu falo para minhas seguidoras. E assim, eu sou uma pessoa bem comprometida com a verdade. É uma ética minha, da minha família, da gente não mentir, não enganar ninguém. Então, jamais eu vou vender um curso pra pessoa que eu sei que não vai ajudar ela. Se eu vejo que a pessoa ela é muito iniciante, eu não vou falar pra ela, compra esse meu curso aqui que é top, sendo que eu sei que a pessoa não sabe nem segurar na pinça, né? E é de mim isso. Eu sou comprometida mesmo com a verdade e jamais eu vou enganar alguém. Aliás, todo mundo deveria ser, né? Deveria Vamos ser, combinar, mas né? a gente percebe que tem muita gente que não é. Tem. Imagina. É. Tem gente que não sabe nem fazer e dá curso prometendo um monte Não, de coisa. e o pior, né? Ainda tá dando curso pra ensinar na curso. Vai ensinar a dar curso. Enfim. Aí eu sei o quê? Que muitas fingem que eu nem existo, mas também não me faz falta, porque Não faz diferença alguma, mano. E eu falo para as minhas alunas, quando eu falo, eu não tô querendo atacar ninguém, eu tô falando para elas se repensarem algumas coisas mesmo. Eu falo, gente, se você ficar o tempo inteiro no Instagram, cada um vai ensinar uma coisa. Cada um vai ensinar uma coisa. E quando você vai ver, você tá com uma obesidade intelectual. Uhum. Você sabe tudo, mas não sabe fazer Mas não nada. E não faz pratica nada, né? E não faz nada. Então, não é porque eu quero que só siga a mim. Não. Mas repensa, É que sabe? tem que saber filtrar, na verdade, Filtra, né? e eu vejo que não. Às vezes a pessoa segue... tá escrito a palavra Leste tá Cílios seguindo, na frente, tá seguindo. E eu falo, não é assim, porque acaba te barrando de várias coisas. Eu falo que uma das coisas que me ajudou a crescer foi exatamente eu ser sozinha. Olha só. Porque eu era sozinha. Quando eu tentei procurar ajuda, eu sofri um tapa. Meu Deus, espero que você assista esse episódio, moça. Um salve. E aí, eu acabei desenvolvendo as minhas próprias técnicas. Depois eu fiz vários cursos online. Eu falei, nossa, então o que eu fazia, ela já tá ensinando e tem até nome. Mas eu já fazia antes, entendeu? E isso é muito legal também, porque eu vejo que hoje eu abri uma porta para várias pessoas que já faziam cílios com uma pinça só. E fala, nossa, eu fazia cílios assim, mas eu me sentia Errada, constrangida, errada e tal. E eu falo, existe, dá pra você fazer, né, mas tem que ter a técnica certa. Porque também apareceu um monte de gente fazendo cílios com uma pinça só e não faz posicionamento de pálpebra. Até não fazer posicionamento de pálpebra, tudo bem. Mas não entrega um trabalho isolado, entendeu? E aí, acaba até manchando um pouco a imagem, acaba né? denegrindo a sua técnica. Exatamente. Então, eu falo, gente, método. posicionamento de pálpebra é a minha técnica, que eu registrei esse nome. Então, pra você saber e usar esse nome, você tem que ter feito curso comigo. Porque qualquer outra pessoa que faz cílios com uma pinça só, ela tem a técnica dela e não quer dizer que é ruim, mas não quer dizer que é boa também. E se ela faz sem isolamento, ela não pode levar o nome que eu criei e que eu me esforcei e que eu apanhei bastante pra Literalmente. fortalecer. Exatamente, que eu apanhei de verdade, fisicamente, pra poder fortalecer. Então, não é qualquer um que pode usar esse nome. E, graças a Deus, as minhas alunas... Assim, eu fico muito feliz mesmo. Quando elas mandam os depoimentos dela, eu choro. Eu tenho aluna, inclusive, em mais de 23 países. No caso, se mais de 23 é 24. Eu tenho aluna na Austrália, na Coreia, no Japão. Em várias partes do mundo. Tenho aluna que é brasileira e tá lá na Austrália. Fora. Mas eu tenho alunas de outros países Sim. também. Amanda, mas voltando ao assunto dos eventos. Ah, sim. Tá, tudo bem, tudo bem. Caminho pra outro, né? Enfim, você falou que, né, recebe com menos frequência os convites. Mas pretende continuar nesse mesmo ritmo? Agora eu tô aberta a convites. Viu, pessoal? Pode convidar que... Não pode convidar, mas é assim. É óbvio que eu dou uma selecionada, Com Lógico. né? certeza, com certeza. Porque tem coisas que não convém, Não né? estão de não acordo nem pra com mim, as suas- talvez nem pra pessoa, não tem nada a ver. Mas eu tô, sim, aberta a convites, a palestras e tudo mais. Já recebi muitos, alguns eu declinei por falta de agenda. Às vezes, no começo eu declinava por insegurança. Hoje, graças a Deus, não tenho mais essa insegurança. Até participei de eventos recentemente. Mas eu gosto muito da vibe de evento, assim, sabe? E engraçado, porque há um tempo atrás eu tava lá
fazendo o curso dentro de um evento e hoje eu posso participar de eventos. Não vou falar que não é o meu foco, assim, mas tem várias coisas que eu preciso fazer ainda antes, talvez, de me direcionar só para eventos, assim como vários profissionais trabalham, né? Mas eu gosto muito ainda de ter essa relação com as minhas alunas. Tenho muito curso presencial ainda também. E eu gosto, eu amo. Até porque de um curso presencial que eu dou, individual para minha aluna, eu tiro vários códigos, tiro vários insights de uma dificuldade que outra pessoa pode estar tendo lá na China. Sim. E eu chego e falo, gente, tá vendo isso aqui? Quando você faz isso daqui, tá errado. E, sabe, eu gosto muito. Eu não consigo largar os cílios, porque eu percebo que às vezes a pessoa fica tão focada em palestrar e tal, e não sei o quê, e esquece dos cílios, né? Ela tá ensinando uma coisa que ela nem faz mais, o que, né, cada um com o seu quadrado, mas eu gosto muito de fazer cílios. Sim. Eu aprendi a amar e a amar ensinar também a fazer cílios. Então, pra mim, é uma coisa que eu nunca quero largar. E assim, posso participar de evento, mas posso não participar, que pra mim não vai mudar a minha vida, assim. Mas posso participar também. Que maravilha, hein? Muito bom. Mas, infelizmente, chegou a hora. O tempo é nosso inimigo aqui neste lugar. Eu tava com vergonha e falei, Mike. Eu ia falar, passou nervoso? Passou nervoso. Passou que ela nem percebeu. Passou, xingou, falou. Tirei a chave da boca e desenrolei. Destravou mesmo. Mas foi um prazer conhecer a sua história. Foi muito legal. Eu tenho certeza que muita gente vai amar essa história, vai se divertir. E se identificar, se identificar. E parabéns por toda essa trajetória, por todo esse processo aí. Por ser uma pessoa muito segura do que quer, do que gosta, determinada, focada, isso é muito importante. E principalmente honesta, né? Honesta acima de tudo, leal com suas verdades, enfim, né? E com as crenças das pessoas em relação... Quando te procuram. E é isso. Então, muito obrigada. Obrigada pela participação. Amamos receber você aqui e te esperamos em breve. Muito obrigada. Podia voltar vocês dois, né? O Ia casal. dar um podcast legal, né? Porque um acaba complementando o outro. Verdade. Mas ele é bravo, viu? Outro dia a gente fez uma live junto, ele ficava... E eu chamo ele de Paixão. Até as seguidoras já estão chamando ele de Paixão. Ô, Paixão! Mas legal. Eu amei participar. É o que eu falei, eu tava nervosinha no começo, né? Meio assim, mas... Porque eu falei, vai que elas vêm e dão um tapa na minha mão. Coitada. Que trauma, não. Mas, muito obrigada pela oportunidade. Eu amei pela forma como vocês me receberam aqui. Gratidão. Sucesso na jornada de vocês de verdade. Pra nós. E é isso, gente. Muito obrigada por mais esse episódio de hoje. Assistam e se inscrevam no canal e venham participar também. Isso aí, pode vir. Um beijo.